Boa noite, pessoal. Olá. Mandar aqui uma solicitação para Elaine. Cadê você, Elaine? Guardando ela entrar, gente. Boa noite, boa noite. Aguardando a Elaine entrar aqui. Não tô vendo se ela já entrou. Aguardando aqui. Tá conectando. Olá! Agora é para valer, né? Agora é. Boa noite, Elaine. É uma honra ter você aqui com a gente, né? Muito obrigada por aceitar o convite para estar aqui participando, falando um tema, né, que é tido como tão delicado na nossa sociedade, assim, cheio de estigmas, né? Cheio de questões aí que perpassam esse tema, o medo de falar, os inúmeros achômetros sobre, né? E assim, é um grande prazer ter você aqui com a gente, né? Que estuda sobre esse tema para poder falar com mais clareza para a gente dentro da perspectiva fenomenológica existencial. Né, gente? Para quem não conhece, né, que não esteve aqui ainda com a gente, o meu nome é Érica, eu sou psicóloga clínica, tenho a formação em psicologia clínica fenomenológica existencial pelo IFEM, né, o Instituto Fenomenológico de Existencial do Rio de Janeiro. E eu sou sócia e proprietária aqui do Espaço C. Eu estou aqui hoje com a Elaine Feijó, que ela é especialista clínica fenomenológica existencial pelo IFEM também, pesquisadora do diretório dos grupos de pesquisa do Brasil na linha de pesquisa clínica, na linha de pesquisa de psicologia clínica, não é isso? E Isso, filosofia da existência, certo? certo. Ela é pesquisadora pelo Laboratório de Fenomenologia e Estudos em Psicologia Existencial do Rio de Janeiro e sócia e mantenedora do IFEM. Né? Eu diria também, acrescentaria para a Elaine, uma escritora, muito boa escritora, por sinal, que eu adoro as participações dela dentro das edições IFEM. Né? E eu tenho aqui também, gente, comigo, esse livro sobre o suicídio, que é Suicídio entre o Morrer e o Viver, né, desconstruindo o suicídio na contemporaneidade. Né, ele é do IFEM, tem como editora o IFEM, tá vendo? E foi organizado pela Ana Maria Feijó. Né? A Elaine tem um capítulo aqui nesse livro que fala, né, sobre as pesquisas atuais sobre o suicídio infanto-juvenil. E por isso ela está aqui hoje para poder falar para a gente, né? O que estão falando, o que está acontecendo, qual que é a visão, a perspectiva dentro do tema. E vocês podem ir deixando suas perguntas ao longo, a intenção é que aqui ocorra, né, de forma natural. Então, a intenção é que, na medida que a gente for percebendo as perguntas, a gente possa estar respondendo vocês, possa estar participando junto com a gente, tá bom? Sejam todos bem-vindos e eu vou passar a palavra para a Elaine agora. Então, eu que agradeço o convite de poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, né, da questão do suicídio, uma visão mais voltada para o público infanto-juvenil, né, porque é o trabalho que eu costumo fazer, é sempre voltado para essa área, né, para essa faixa etária, crianças e adolescentes. Fico feliz porque você foi aluna nossa, né? E aí me Muita convida para poder satisfação, falar um pouco. com muita E, satisfação. e na verdade, assim, esse estudo ele surgiu com um grupo de pesquisa lá da UERJ,
né, coordenado pela professora Ana Maria Feijó, cujo sobrenome não é mera coincidência. Acho que é mãe, né? Eu acho, será? É, podia ser irmã mais velha, mas é mãe. E é um projeto intitulado Por um Núcleo de Atendimento Clínico a Pessoas em Risco de Suicídio, uma análise fenomenológica do ato de decidir por fim à vida, né? E é lá da UERJ, é do laboratório do LAFEP, né? Do Laboratório Uhum. de Psicologia, na Perspectiva também. E aí nós fizemos a primeira etapa desse projeto, saiu esse livro, né? Suicídio entre morrer e viver. Eu sempre faço confusão se é viver, morrer ou viver. Entre o morrer e o viver. O viver, então eu falei certo. E agora esse projeto está numa outra etapa já também, e tem um outro livro vindo por aí, sobre a questão do suicídio. Que Bom, bacana, Elaine. tá vindo aí um outro livro. Talvez, eu acredito que ele vai sair pela UERJ, eu não tenho certeza muito bem ainda, mas faz parte do mesmo projeto, né? Uhum. Que está tendo encaminhamento. Então, na verdade, quando a gente pensa no suicídio infanto-juvenil, tem algumas coisas interessantes, né? Porque tudo que eu fui lendo sobre durante o projeto, durante a pesquisa, eu vi assim, quer ver, olha, de 2002 a 2012 houve um crescimento de 40% da taxa de suicídio entre crianças e pré-adolescentes com idades entre 10 e 14 anos e na faixa etária de 15 a 19 anos. Então, isso me chama atenção, porque se é 10 anos, o que acontece com as crianças de 0 a 9, né? Elas não estão incluídas nisso aí. E outra coisa que me chama a atenção é que em algumas coisas que eu li, alguns artigos que eu li, vai até 29 anos, né? O pré-adolescente, crianças e adolescentes vão até 29 anos. Eu achei isso bem curioso, né? 29 anos, É, né? aí pode 24. aumentar. Na verdade, Acaba aumentando as estatísticas nessa inclusão dos 24 que você quer dizer. Eu não compreendi, Elaine, desculpa. não, é porque eu não considero 24 anos adolescente mais, né? Mas nas pesquisas as pessoas vêm considerando, né? Não Ah, é uma sim. faixa etária, por exemplo, que eu atenda, né? Minha faixa etária ela é menor, né? Isso E me aí chamou a acaba atenção. entrando nessas estatísticas, né? E aumentando o número. Na verdade, assim, esse aumento ele é bem significativo, mesmo que fosse uma faixa etária menor, ele é um aumento muito significativo, né? Porque não se falava antes em suicídio da mesma forma também que se fala hoje. Suicídio é algo construído, assim, constituído historicamente, né? Em algum momento, Bernadette fala bem disso, até, se eu não me engano, no capítulo dela, em algum momento, suicídio era visto como um ato heróico, né? Então, se eu não me engano, nos gregos, né? É, a gente acaba tendo mesmo essa visada do suicídio como algo aterrorizante, né? A partir do cristianismo. Então, e é legal a gente poder pensar em todas essas questões, porque nós, como psicólogos que atuamos na nossa perspectiva, precisamos olhar para a temática sem medo, sem terror, sem temor, né? A gente precisa desmistificar todo esse tabu que existe aí há anos para não obscurecer o fenômeno da forma que o fenômeno aparece para gente. Então, se uma pessoa, eu lembro que teve uma vez, uma das primeiras pessoas que eu atendi, era uma jovem até, que eu atendi falando sobre suicídio, e eu fiquei assustadíssima, né? Porque eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Né? E aí eu levei para supervisão, e aí eu compreendi que eu não ia fazer nada com aquilo. Eu primeiro precisava compreender o que estava ali em jogo, né? Na situação daquela paciente que aparecia para mim. Ô, Uma outra Elaine, acho questão. que é uma questão, desculpa te interromper, Não, mas assim, pode. quando você fala assim, a forma como você ficou, né, ao receber essa adolescente, a gente busca também os motivos, né, por que tem que fazer, o que eu posso fazer para não fazer. Surge essas questões, a gente coloca diante do paciente as nossas questões, né? E a gente Uhum. esquece, como isso que você falou, você foi para a supervisão e voltou e olhou para a questão da paciente. É, Seria porque essas.
esses estigmas que a gente carrega, que permeia aí o ato suicida, como É você porque, já tinha assim, falado, né? primeiro a gente tem que compreender que cada situação que aparecer pra gente é singular, né? A gente primeiro tem que compreender isso, que existe a singularidade, a gente precisa respeitar isso. Se a gente toma a questão do suicídio como uma totalidade, a gente obscurece o fenômeno e não vê o que está em questão, porque o que está em questão sempre é singular. Por exemplo, uma coisa que eu escuto muito, fulano tentou suicídio, estava deprimido, né? Então, assim, eu coloco a questão na patologia, né? É patológico. Eu justifico o suicídio por uma patologia. Mas nem todo mundo que tenta suicídio pro- é, é, acabei de falar agora, meu Deus, que eu acabei de falar que é patológico. Era deprimido, me fugiu a Sim. palavra. Né? Então, assim, quando a gente olha para a estatística e fala assim, tantos por cento de pessoas que tentaram suicídio tinham depressão. Vamos pensar assim, quantas pessoas que têm depressão não tentam suicídio? Né? No Então, livro, você traz um exemplo muito bacana de uma menina que ela comete o ato e ela simplesmente coloca na carta dela, pede desculpa para a mãe dela e fala só que ela fez isso porque ela estava com saudade do pai que tinha falecido recentemente, né? Então, e não exato, tinha uma nem, e menina, você relata que não tinha nenhum caso pré-existente que a menina estivesse no estado depressivo, né? Patológico exato, já, como se intitula. exato, exatamente, uma menina de 12 anos, né? Na carta ela escreve, né? Você me desculpa, mas é o único modo que eu tenho de encontrar meu pai indo até ele, né? Então ela se mata, né? Se enforca. A mãe encontra a filha enforcada com esse bilhete do lado. Quer dizer, no livro, quando eu coloco esse caso, o que eu quero mostrar é justamente isso. Existem outros motivos que levam a pessoa a tentar o suicídio e até consumar o suicídio, né? E até uma das coisas que eu escrevi, que eu achei que ficou bem legal, foi o seguinte, quer ver, ó? Porque foram 3 casos, né? Ela coloca assim, ó. Sim. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui que eu deixei separado. O dela é o que eu mais gosto mesmo, assim. Eu acho que ele impacta bem, né? Porque É ele... porque ele foge dessa teoria, né? Eu acho que os Isso, casos que a gente escuta é tipo, porque a criança sofreu um bullying, porque a criança já tem uma queixa pré-existente relacionado a uma fragilidade emocional, né? Uma sim, patologia. E no caso dela, não, é simplesmente eu tô com saudade e a forma como a possibilidade que ela viu diante dela de acabar com aquela saudade era cometendo o ato, né? sim. E aí ela coloca, querida mamãe, por favor, não fique triste. Eu sinto tanta falta do papai que quero vê-lo novamente. A mãe diz que fica desolada e que só tem forças para superar por causa do filho, porque ela tinha outro filho, né? Então, o que eu coloquei foi justamente isso, que não fica claro que ela sofreu um bullying. Não, em momento algum fala-se sobre bullying, porque dizem muito isso também, né? Que a pessoa tenta suicídio por causa do bullying. E assim, é claro que a gente não nega que existam pessoas que sofrem bullying e tentam suicídio. Existem essas pessoas, claro que existe, né? Mas nem todo mundo que sofre bullying vai tentar o suicídio. A gente não vê nenhuma questão psicopatológica, né? E a gente também não vê a intenção de terminar com a vida, impor fim à vida. Né? Quando ela relata isso, ela não está dizendo que ela quer morrer, que ela quer pôr fim à vida. Ela está dizendo que é a única forma que ela tem de encontrar com esse pai. Se essa criança vem para mim, para a gente trabalhar com ela terapeuticamente, a gente vai trabalhar que outras possibilidades ela tem de matar essas saudades. Né? Só que se ela não vai a psicóloga e faz isso, né? É a única forma que ela vê, é a única possibilidade que ela vê. Então, o lugar do psicoterapeuta existencial é justamente de poder atender essa criança e compreender o que está em questão. Que no caso dela, ela deixa ali no bilhete, que é a saudade, né? Sim. Tem um outro caso também que eu coloco, que é um caso, se eu não me engano, é no Japão, né? De um menino que também erra alguma coisa lá no estudo dele, e o professor manda ele Não escrever. consegue fazer
o que o professor pede, né? Que você colocou. O dever, né, lá. E aí o caderno dele está escrito, né? Professor, eu não consigo fazer isso. Várias vezes, né? E o que ele faz? Ele se joga do prédio, né? E é encontrado em cima dos carros em frente ao prédio. Se joga do prédio, se joga do apartamento, é encontrado em cima de um carro no prédio. Se essa criança vem para mim, eu vou trabalhar com ela, que outras possibilidades ela tem, né? Tudo bem que é num contexto em que a gente sabe que essa questão do erro, do ensino, né? Eles são muito da produtividade, né? Precisa fazer, precisa ser perfeito naquilo que está fazendo. Exatamente. Precisa executar com perfeição, né? Digamos assim. Sim, e o fracasso não é aceito, né? Mas se essa criança tem a possibilidade de chegar no consultório de psicologia, talvez ele possa lidar com esse fracasso de uma outra forma, né? Pode ser que não, pode ser que ele não aguente, né? Porque isso também é uma possibilidade. E eu acho que isso é importante. A gente compreende que a vida, ela tem que ser poupada a qualquer custo. Temos que viver. De qualquer forma, a vida está em primeiro lugar. Mas isso nem sempre é possível. Pessoas com muita dor, com muito sofrimento, às vezes entendem que a única saída é essa. Por isso que às vezes é bom quando até a minha mãe dá os exemplos lá da UERJ, que a pessoa está na rampa e algum psicólogo chamam os psicólogos e eles vão lá conversar, é porque falar é terapêutico, né? Quando a gente fala, a gente às vezes organiza a ideia. Isso não significa que a pessoa não possa sair dali naquele momento e que ela não volte em outros, né? Ou em outro momento. Né? Como já aconteceu, da pessoa sair dali naquele momento, ok, volta no dia seguinte e se joga. Acontece no dia seguinte, no mesmo dia, mais tarde, enfim. Não está na nossa mão decidir se o outro vai viver ou não. Né? Tá na nossa mão poder escutar o outro, né? Escutar a experiência dele e tentar ver com ele que outras possibilidades ele tem para poder compreender aquela situação, né? Nem sair dela, mas compreender aquela situação. Para quem não conhece, né, Elaine, assim, a forma que a fenomenologia existencial aborda, a suspensão que ela faz do fenômeno, né? Às vezes pode estranhar, assim, essa fala de, talvez uma fala que não é em defesa à vida, como a Organização Mundial de Saúde publica, né, as suas cartilhas de prevenção de suicídio. E acho que é importante a gente colocar que não é o fato, não estamos, né, fazendo uma apologia ao suicídio ao falar isso, né? Mas estamos colocando aqui a importância de ouvir o outro, de estar junto com o outro no lugar que ele se apresenta. Talvez naquele momento essa é a única possibilidade para ele, né? Mas com a ajuda, com auxílio profissional, como você falou da adolescente que você recebeu, junto com esse jovem, com essa criança que chega ao seu consultório, você vai estar auxiliando ele junto com ele, né? Estando com ele. Na verdade, acho que não é auxiliando, é ouvindo. Não. E acompanhando. Eu vou acompanhar uma experiência que é dele. Isso, eu vou acompanhar, né? Eu vou pensar, trabalhar, refletir, abrir. A nossa proposta é de abertura de possibilidades. E muitas vezes, quando a pessoa pensa nisso, ela está restrita em possibilidades. Ela só consegue ver essa possibilidade como saída, só o suicídio como saída. Se a gente pode estar ali junto com ela acompanhando, ela pode ver outras possibilidades. Mas não significa que, estando no consultório com a gente, obrigatoriamente ela vá ver outras possibilidades. Né? Ela pode sair do nosso consultório e falar: é isso mesmo que eu quero. Como muitas vezes acontece, assim, tem até filmes que a gente vê em que a pessoa tentou um suicídio, aí a família coloca gente tomando conta o tempo inteiro, né, para que a pessoa não tente de novo o suicídio. Mas situações em que a pessoa consegue, na hora que o enfermeiro foi no banheiro, ela conseguiu, foi lá e se jogou da janela. Entende? Então, assim, por mais que a gente pense que a gente controla tudo, né, nem sempre a gente vai conseguir controlar, né? São cuidados que a gente tem que ter
quando a pessoa vai ao psicólogo, é para que ela tenha uma escuta, né? Tem alguém que possa escutá-la e compreendê-la, e não ficar como as pessoas no senso comum. Não faz isso, a vida é importante, você é tão jovem, tem tanto para viver, né? Esse não é nosso lugar. Né? O nosso lugar é de compreender o que está em questão para a pessoa, o sofrimento que é da pessoa. Por isso que a gente está falando, tem a saudade, existe a questão patológica, a gente não nega, ela existe também. Né? Por uma questão Tem as patológica... predisposições também, né? Sim, então assim, olha, outro dia eu li uma reportagem de uma moça que tentou suicídio porque ela estava em TPM. Né? Os hormônios dela entraram lá em ebulição e ela tentou o suicídio. Né, assim, esse é o relato dela, né? Não sou eu que estou supondo, isso é o que ela diz, né? E o que é importante, justamente nesse processo todo, é a gente poder compreender o que o outro diz, né? Claro que quando a pessoa tenta o suicídio, né? Consegue consumar o ato, a gente fica sem saber. O máximo que a gente pode ter é um bilhete, uma carta, né? Como eu já vi uma vez, porque foi um caso que me chamou muita atenção, que aconteceu, se eu não me engano, em 1994, um aluno do colégio militar que se suicidou, ele se suicida por vergonha. Ele é acusado de roubar, de estar colando numa prova, e ele deixa, na carta que ele deixa, né, no que eu chamo de inventário, porque ele deixa assim: eu quero deixar meu videogame pro meu amigo, eu quero deixar o meu brinquedo tal. Quer dizer, ele faz ele doa todos os brinquedos, todas as coisas que são importantes para ele faz toda a doação dele. Mas ele escreve na carta que ele sentia... O que aconteceu? Ele foi acusado de estar colando no colégio militar, quer dizer, um colégio extremamente rígido. Naquela época, talvez até fosse mais que hoje, não sei. Hoje eu não sei muito bem como é que tá. Já tem questão cultural, né? Também, mas o que acontece? Ele é acusado, ele sabe que não foi ele escreve na carta, por favor, procurem fulano e beltrano, porque eles sim estavam colando, não eu. E o que acontece? O capitão, eu não sei o nome, alguém de alta patente, o pessoal no colégio militar faz uma vez por semana, acho que no meu colégio também era assim, que você reúne todo mundo no pátio para cantar o hino, né? Para aquelas coisas que os colégios faziam, não sei se ainda fazem. E aí esse superior chama a mãe desse menino para uma reunião, pede para ela chegar a tal hora. Na hora que está o colégio inteiro reunido, ele chama a mãe do menino e fala na frente de todo mundo que ele estava sendo punido porque estava colando, porque ele entendia que ele tinha que dar o exemplo. Então ele faz isso. O menino, com vergonha do que o que ele fez a mãe passar, se mata. Foi por vergonha, né? Não é algo patológico, não foi um bullying, né? Foi vergonha. Agora, talvez se ele tivesse chegado no consultório de psicologia, ele pudesse ter trabalhado essa questão, né? Ele pudesse ter visto outras possibilidades, que ele não viu. A única possibilidade que ele viu foi de sair de cena, né? A gente poderia interessante. Você cita algumas vezes assim, já ouvi você falando assim, né? A pessoa sair de cena, né? Muda um pouco essa nossa visão do morrer, né? Do querer, como você falou, querer mesmo dar cabo da vida, não estar vivo. Uhum. No momento ali, a opção é sair de cena, e o sair de cena resulta, né, no suicídio. Ô, Elaine, tem duas pessoas aqui, o Carlos, ele falou assim: como lidar com impactos sociais em grupos específicos que exigem uma postura de inserção? Não entendi a pergunta. Como lidar com impactos sociais em grupos específicos que exigem uma postura de inserção? Eu acredito que ele está querendo dizer a questão de intervenção, não? Não sei, se ele puder falar um pouco mais, né, para a gente poder entender. Explica para a gente, Carlos, o que é que você quis saber direitinho aqui. E a Mariana, ela gostaria de ouvir a sua opinião sobre a questão ética e a perspectiva fenomenológica. Aí ela coloca assim: parece que estamos na contramão e isso pode nos gerar grandes problemas por falta de mais.
Não, na verdade, assim, o que que o código de ética diz pra gente? Que quando o paciente chega pra gente, né, com essa questão do suicídio. O nosso código de profissional de psicólogo diz que primeiro a gente tem que, com crianças e adolescentes, a gente precisa da autorização dos pais para poder fazer atendimento, independente de ser suicídio ou qualquer outra coisa, a gente precisa dessa autorização. Depois que quando a criança como é que fica a questão do sigilo, né? A gente tem que manter a questão do sigilo. A gente só sai desse lugar quando a criança põe em risco a própria vida, né? Quando ela põe em risco a própria vida, por exemplo, se a pessoa sai dali dizendo assim, não, eu vou para a UERJ agora que eu vou me jogar. Porque a criança, isso não ficou claro também, como é que acontecem as coisas com as crianças, mas assim, um jovem de 19, 18 anos, ele pode sair do meu consultório dizendo que vai se jogar da ponte, da UERJ, do prédio que mora. Se eu perceber que a questão está para além daquilo que está sob controle, assim, tá dizendo, porque assim, tem situações em que a pessoa fala sobre o suicídio, mas não diz que vai cometer o ato. Fala que pensa, né? Existe a intenção, a possibilidade de, até porque quem procura o psicólogo normalmente procura porque está em dúvida, né? Quem tem certeza faz. Quem tem certeza, né? Quando você tem certeza do que você quer, você não procura essa ajuda, né? Você pode fazer isso, vai lá e faz. Quando você procura é porque você quer ajuda. Então, fica mais fácil da gente trabalhar. Mas se ainda assim a pessoa disser, estou saindo daqui, vou fazer, a gente não deixa a pessoa sair. E na ficha de inscrição, a gente tem sempre o telefone. Isso eu já peço para todo mundo, independente de qualquer coisa. Eu peço sempre um telefone de contato para casos de emergência. Isso independente também de ser suicídio ou não, porque a pessoa pode passar a mão no meu consultório e eu preciso ter alguém que eu possa contactar. Então, eu não deixo sair do consultório. Se eu tiver um paciente depois, infelizmente vai ter que esperar, eu vou ter que remarcar, eu vou ter que atrasar tudo, mas eu não posso deixar sair do meu consultório e ligar para algum responsável para ir buscá-lo, porque eu não tenho a tutela dessa pessoa, maior de idade, né? A menor de idade já tá ali, os pais ficam aguardando, né? E se tiver qualquer questão, eu chamo esses pais para conversar. Então, se tiver a questão de colocar em risco a própria vida, eu preciso comunicar a um responsável. O que o Código Civil diz? Que eu tenho que, inclusive, avisar, agora eu não sei qual é o órgão exatamente, porque eu não estou lembrando agora, mas a gente precisa avisar para esse órgão o que está acontecendo, que existe a tentativa, porque eles precisam colocar isso na estatística. Tá? Então, quando essa pergunta que foi feita agora com relação à questão da judicialização, não é isso? Não, a questão da postura, né? Eu entendo. Ela colocou assim no final, ela ainda justificou que o mais era que tinha mais, que ela colocou assim, compreensão de outras perspectivas predominantes. Eu acredito que ela esteja colocando isso em referência da questão que a psicologia fenomenológica existencial não pega a tutela do outro, né? Não, nós não assumir essa tutela. Não. Tutelar é ser responsável por, né? Tutelar é ser responsável por, né? E não juridicamente. A nossa tutela, ela não fala de uma tutela judicial. A gente está falando de uma tutela de ter uma responsabilidade sobre a pessoa no sentido de dizer o que ela pode ou não fazer, né? Deve ou não fazer, né? A Miriam disse que é a Secretaria de Saúde e Epidemiologia que se entra em contato para poder comunicar. É isso mesmo. Secretaria de Saúde. A Miriam até tem até tem um artigo, né? Mas eu não sei onde eu não sei onde eu anotei esse artigo, mas eu sei que a Miriam tem, se a gente precisar, a gente pede a ela. Mas é para a Secretaria de Saúde, é isso mesmo. Mas, então, nós não tutelamos, a gente não tem a gente não está nesse lugar, né, de uma psicologia tradicional, né? Aliás, eu nem sei se a psicologia tradicional também tutela, não, mas o nosso olhar, a nossa visada, ela é fazendo justamente a suspensão de todas as outras questões. A época, né, a gente suspende todas as questões moralizantes,
patologizantes, né? Porque se eu ficar voltada, e até religiosas, né? Porque Uhum. se eu ficar voltada a essas questões, eu não estou na experiência que é da pessoa, a menos que para a pessoa essas questões estejam em questão, entende? E Inclusive, aí você eu vou falando trabalhar. assim, Hum, desculpa. Quando você pode falar. fala a questão da suspensão, e quando essas questões são questões para o paciente, eu me lembro de uma supervisão com a Feijó, e que ela coloca, né? Se, por exemplo, a religião for uma possibilidade, uma abertura para que a pessoa não venha ao dato e apareça, né? Que é importante isso, precisar aparecer na fala dela, no discurso dela, é uma abertura para que a gente possa também estar com as pessoas nessa possibilidade, né? A gente Se fala é que isso, é a abertura para ela. é o fio com a vida. Se para ela aparece como possibilidade, por exemplo, eu ser espírita e não querer ir pro Brau, acho que é Brau, não sei como é que se chama, enfim. Né? Então a pessoa pensa assim, eu não vou me suicidar, porque eu sei que o suicídio para minha religião é algo que... Mas ainda assim a pessoa está em conflito com relação a isso pode ser o fio que segure ela a vida. E aí eu posso trabalhar em cima disso, mas é porque é importante para ela e não para mim, né? Que ela Se eu apresentou isso, né? se eu partir do princípio que a pessoa não deve tentar o suicídio por causa da religião X, Y ou Z, eu estou partindo do meu princípio para com aquela pessoa. Ali eu não tenho que ver isso, não tenho que estar. Não é esse o meu lugar. Né? Não é o meu lugar, enquanto psicóloga, dizer o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, mas acompanhá-lo na experiência que é dele. Se a religião for importante, ou se ele até traz uma questão, eu tenho depressão e por isso eu penso nisso, eu vou acompanhá-lo para ver o que tá em questão, porque às vezes também você se justifica em algo para, assim, porque eu sou deprimido, que é o que a gente mais escuta, eu penso em suicídio. A gente tem que ver a questão, o que leva a pessoa a pensar no suicídio, além da patologia, né? Não ficar Sim. só tomar aquilo como uma verdade única e não ver o que tá no entorno, né? Se eu pego aquilo ali e falo, é isso aqui mesmo, olha só, o manual diz que o deprimido é assim, 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 pode tentar suicídio, temos que olhar para isso. A gente não sabe. Gente, quem não tem nada também tenta suicídio. Né? Quem não apresenta nada, absolutamente. O que as pessoas falam. Gente, eu não entendo, né? Se suicidou, mas ontem estava na festa, dançando e rebolando até o chão. Né? Como se felicidade e suicídio não pudessem estar caminhando lado a lado, né? Como se só tenta Sim. suicídio quem está triste, quem está mal, quem tem problemas, né? Todos nós somos passíveis de, né? E o que a gente precisa trabalhar são as questões que nos levam a pensar nessa possibilidade, como única possibilidade. Estar vivo já é uma possibilidade ao ato, né? Sim, Ô, sim. ô Elaine, agora sim, uma questão que você também aborda no seu capítulo aqui no livro de suicídio, é o fato assim de como que o senso comum toma o suicídio. Assim, você traz uma fala de um pesquisador sobre o suicídio infanto-juvenil, né? Sobre o pensar da sociedade, assim, né? Do senso comum, de que crianças não cometem o ato, né? Que elas É, não pensam isso, nisso. Eu queria que você isso. falasse um pouquinho pra gente, né? Como é que você que está estudando isso e que tem contato aí com crianças, né? Como você já Sim. citou, de seus pacientes, como é que é isso, né? Que a sociedade traz desse conceito de que a criança não pensa no ato e do que é real e o que não é real. Você citou também algumas questões, né, de jogos e de séries que se apresentam para essas crianças e de como que Uhum. a mídia trata isso. Na verdade, assim, foi até como eu comecei falando, né? Que crianças entre 10 e 14 anos, né? E depois de 15 a 24 anos, enfim. O que acontece? Na literatura, agora, eu até peguei um artigo
ontem ou antes de ontem, que já começa a falar um pouco diferente do que eu escrevi no livro. Mas até então, os pesquisadores entendiam que crianças menores de 9 anos não tentavam suicídio, porque, de acordo com a psicologia do desenvolvimento, a criança não tem ainda a compreensão do que seria o suicídio, né? Do que seria a morte, o morrer, sabe? Quer ver? Deixa eu até separei aqui, que é interessante, porque isso aqui nem eu vou ter de cabeça, nem ninguém. Deixa eu ver se eu acho que eu deixei separado, mas já não sei mais onde está. Que é uma relação que a... Não, tá aqui não. Peraí. Que Vilma Torres foi uma grande estudiosa que falou sobre a questão da morte. Ah, não sei onde está. Poxa, tinha separado. Ela fala a questão da morte, mas ela fala relacionando com a questão de Piaget, né? Com o que o Piaget traz sobre desenvolvimento infantil. Infantil. Olha, quer ver? Ó? Só um exemplo. No período pré-operacional, as crianças não fazem distinção entre os seres inanimados e animados e têm dificuldades para perceber uma categoria de elementos inorgânicos que, portanto, não vive e não morre. As crianças não negam a morte, mas é difícil separá-la da vida. Atribuem a fatores externos a impossibilidade de viver. Não percebem a morte como definitiva e irreversível. Enfim, aí ele vem falando das operações concretas e das operações formais. O que eu tenho para dizer sobre isso? Que tem pouca coisa sobre isso, mas assim, crianças pequenas, por exemplo, teve um caso de uma menina, também tenho anotado em algum lugar, mas eu acho que eu lembro de cabeça. Uma menina de 6 anos, tá? Que foi encontrada morta no quarto dela. Polícia, perícia, todo mundo dizendo que alguém tinha matado. Não tinha como. Ela foi encontrada amarrada numa corda e no berço. Né? O suicídio, como é que é? O tradicional, né? Da corda no pescoço. Ela foi encontrada, quer dizer, provavelmente ela se enforcou e pulou do berço e se matou. Ninguém encontrou uma evidência de que alguém havia feito aquilo. Né? 6 anos, todo mundo falou impossível, com 6 anos uma criança não pensa nisso. O que faz com que a gente pense que uma criança de 6 anos não pense nisso? Na nossa perspectiva, é possibilidade. Se eu for trabalhar a partir de uma psicologia do desenvolvimento, pode ser que eu concorde com essa teoria e diga impossível. Não é possível que isso aconteça. Na nossa perspectiva, a gente não tem esse olhar da psicologia do desenvolvimento. Né? Na nossa perspectiva, viver e morrer são possibilidades sempre. Né? Então, e aí as outras partem do princípio da patologia, né? De questões patológicas, né? Patológicas, sim, com relação a criança? Sim, também, porque pelo que você colocou, a fala da teoria do desenvolvimento está relacionada à estrutura psíquica, né? A estrutura emocional que a criança adquiriu até ali no dado momento. Se ela não tem aquilo, se ela é desprovida daquilo, ela não pode cometer o ato, né? Ou seja, ela não tem capacidade de pensar sobre. Sim. No entanto, se você pega o livro da Elizabeth Ranier do Vale, que ela fala sobre o câncer infantil na nossa perspectiva, tá? Lá tem vários fragmentos de crianças que vivenciam a doença em idades diferentes, que dizem o que a psicologia do desenvolvimento está falando para mim, como verdade absoluta. Entende? Verdade. E aí você tem vê a alguns experiência. filmes que trazem isso, né? E alguns se você filmes que trazem. E se você prestar atenção, por isso que é importante a gente observar a experiência, o vivido. Ouvir aquilo que a criança tem a te dizer. Porque se eu parto do princípio que não é nada disso, isso tudo é uma bobagem, eu não estou atenta ao que está em questão. Né? Porque da mesma forma que às vezes eu com 50 anos não entendi ainda o que é morrer e vivo a vida louca, uma criança de 2, 3 anos não pode compreender? Por que não? Porque a psicologia do desenvolvimento me diz que não? Então, se eu estou pautada nas psicologias tradicionais, eu saio daquilo que é a minha proposta, porque eu estou obscurecendo todo o fenômeno, porque eu já sei de antemão o que está em questão,
né? De antemão, eu já sei que aquilo é impossível. Ou então, de antemão, eu já sei que aquilo é uma possibilidade, porque ele é deprimido. Se ele é deprimido, então, Ele vai fazer qualquer hora, né? compreendi. Compreendi, não, e até compreendi, né? Isso é o que a gente mais escuta, né? E a E mídia anula até a experiência do sujeito, né? Da anula, pessoa, assim. A gente anula a pessoa querendo sim, justificar o ato. sim, sim. E a grande questão é que aí é o que a gente fala que a morte é uma possibilidade, né? Não querer viver mais é uma possibilidade. Só que a gente também está inserido nesse horizonte histórico, a gente está inserido nesse contexto em que a gente se assusta em falar que a morte é uma possibilidade, né? A gente não está falando de morte como possibilidade do senso comum. A gente está falando de morte como possibilidade porque morte e vida são possibilidades, né? Tem gente que... Eu estava até conversando sobre isso com a minha mãe. Eu falei, gente, a gente está preso dentro de casa esses 3 meses e fica enlouquecido querendo sair, querendo fazer coisas. A gente precisa estar o tempo inteiro ligado nas coisas, tem que ter muita coisa, né? A gente não pode vivenciar, como a Ana mesmo falou, o tédio, né? Deixa o tédio entrar na sua casa, o tédio é uma possibilidade. Coloca ele para sentar com você e tomar um cafezinho. Não é? E aí o que a gente faz? Aí eu falei assim, pô, e a pessoa que fica entrevada em cima de uma cama e quer viver? Ela quer viver, mesmo entrevada em cima de uma cama, ela quer viver. Da mesma forma que quem não está pode querer morrer. Quer dizer, a gente não tem o poder, o controle sobre as coisas, né? A gente pode refletir, pensar, abrir um leque de possibilidades. Isso não significa que o outro vai tomar para ele um leque de possibilidades como possibilidades, né? Ainda que a gente possa trabalhar essas questões e assim, eu acredito que assim, quem procura a gente, quem procura o psicólogo vai ter muito mais... Não queria falar de muito mais chance, assim, mas é uma pessoa que pelo menos está procurando ajuda, né? Talvez não queira morrer, talvez veja a morte como possibilidade, mas não queira morrer. Está procurando ajuda. Pode ser que ela consiga abrir esse leque, mas isso também não significa que vá abrir, né? Abrir o leque é uma possibilidade. Agora, o que eu estava também tinha separado para vocês, que é de trazer para vocês, é que com crianças, a cada 300 tentativas, um suicídio é consumado. Então, a gente acaba tendo um percentual menor. Por quê? Porque as crianças menores talvez não tenham tanto conhecimento desses métodos mais letais. Assim. Por exemplo, um adolescente. Um adolescente, até peguei uma estatística que da última vez que eu peguei, era de 48% a 90% dos suicídios entre os adolescentes, os jovens, é por enforcamento. De 14 a 22, arma de fogo. De 4 a 7%, envenenamento. De 2 a 4%, afogamento. Então, assim, talvez a criança menor não tenha tanto acesso, por exemplo. Muitos adolescentes pegam faixa de jiu-jitsu, né, do judô, do jiu-jitsu, e se enforcam com essas faixas. Talvez a criança menor não tenha nem acesso a essas faixas. Eu, por exemplo, sempre guardei em lugares altos. E agora eu joguei todas fora, porque eu falei, eu não quero isso dentro da minha casa. Eu não sei, né? Você vê como é que a gente fica inserido no contexto, né? Porque eu joguei as faixas fora, mas existem outras possibilidades, entende? E A a gente gente também... fica preso nessas questões, né, Elane? Como você fala, assim como as estatísticas vai lançando, quais são as possibilidades, né, como que essas crianças que chegaram ao ato ou nas tentativas fizeram para buscar essa saída, né? O suicídio como essa saída. E assim, a gente se insere nesse meio de pensar, como você falou, então a faixa é a possibilidade para isso, assim como a gente insere nesse meio para poder pensar que a depressão é uma possibilidade para isso, a violência que ela vivencia dentro de casa é uma possibilidade para isso. Então, assim, diríamos que a vida em si, para todos nós, como você falou, é uma possibilidade, porque todos nós passamos por questões de conflito,
de abuso em algum momento da nossa vida. Gente, Né? uma briga com o namorado. Uma briga com o namorado. Uhum. Já é um motivo, já é uma possibilidade, né? E é uma imagino coisa que, como se diz, é difícil de se cercar, né? De se passar se você não não tem parar para como. ouvir o que a pessoa está sentindo. Se você parar para estar com ela ali, para entender, O né? que está em Não, questão, não exato. digo para entender que está em questão, assim, no sentido de não de entender como um curioso, mas do entender Uhum. de estar no caminho com ela, né? Eles estão aqui querendo saber, Elaine, eu vou colocar você, Tá bom, se, que se tem eu mais puder responder, experiência eu que eu. respondo. Se você já lidou com alguma questão assim da possibilidade, né, de suicídio iminente que você teve que comunicar, qual que foi sua conduta ética, como foi, né, É, falar sobre o risco com a família, como é que sim. foi? Assim? Eu nunca passei por isso, não. Assim, já passei por situações, por exemplo, já teve uma família que me procurou porque encontrou um poema da filha que falava sobre morte e falou, ela vai e a menina já não estava mais querendo ir para a escola e aí vem para mim como a possibilidade de um suicídio. E aí no próprio processo terapêutico, porque ela se cortava também, né? Então, e ela andava muito de casaco, então a mãe não percebia. Quando o pai percebeu, a coisa se deu de uma outra forma, né? Ficaram desesperados com a situação, mas no próprio contexto psicoterapêutico, o que ela traz para mim é que os cortes não eram na intenção do suicídio, não era na intenção de se matar, mas era na intenção de aliviar a dor que ela estava sentindo, porque existiam outras questões. Então, o que a gente foi trabalhando eram as questões que levavam ela a não querer a escola, né, a se cortar, mas o que ela traz no contexto não é a questão do suicídio. Quer dizer, vem para mim como suicídio, mas durante todo o processo essa questão não aparece como possibilidade. Já tive uma pessoa que veio com a indicação de um psiquiatra, né, trazia algumas questões também se cortava, mas a gente foi trabalhando as questões que estavam nesse entorno, que levava ela a se cortar, né? Também não era na intenção de se matar. Eu não sei se. Eu acho que isso tudo foi muito numa época em que teve um boom aí de adolescentes que tinham. Eu não sei se eram blogs, se eram páginas, enfim, é que eu não sei, eu não entendo muito bem dessa coisa de adolescente de. Essas coisas de internet eu não entendo muito bem, mas era alguma coisa do tipo que eles se encontravam e se cortavam e diziam como era bom, o que eles sentiam, enfim. E aí ela pesquisava muito sobre isso e ela se cortava também, mas nunca foi na intenção de se matar. Mas, assim, tinha uma inquietude com a vida, né? Assim, era uma pessoa que tudo era muito ruim para ela. Então, o que a gente trabalhava era esse todo muito ruim, né? Que meu irmão isso, que minha mãe aquilo, não me dá atenção, dá mais atenção para mim do que também não queria mais ir para a escola. Então, o que a gente estava trabalhando era tudo isso que estava em questão. E o suicídio, que vem como queixa principal, não aparece mais, porque a gente vai trabalhando as questões que estão nesse entorno e não se fala mais no suicídio. E eu não pergunto sobre o suicídio, tá? Porque eu preciso entender o que ela tem para me dizer. Se eu ficar presa a querer entender o que fez ela pensar num suicídio em algum momento, eu estou deixando de ouvir o que ela tem para me dizer, porque eu estou preocupada com o suicídio, né? Então eu deixo que isso apareça na própria sessão quando a pessoa quer falar e da maneira que ela quer falar. Porque, por exemplo, até estava dando uma supervisão esses dias em que existia um caso de abuso sexual numa criança e a terapeuta queria saber do abuso e aí eu até conversei com ela. Falei, enquanto você quiser saber do abuso, ela não vai te falar, né? Porque ela muito provavelmente não quer falar dessa maneira, mas a gente tem outros modos de poder falar sobre isso. E aí a menina começa, depois de 2 meses que ela não tocou mais no assunto, a menina começa a trazer os desenhos para falar sobre aquilo. Quer dizer, a gente entende que é para falar, porque quando ela traz o desenho, a gente pergunta sobre. A gente não, né? A terapeuta pergunta sobre o desenho, a menina começa a falar: não, isso aqui é porque ela foi machucada, ela está muito machucada. Então ela está falando ao modo dela, sem que eu precise forçá-la a falar sobre aquilo. A mesma coisa para o suicídio, a mesma coisa para qualquer temática.
né? Atentar para o cuidado, para a curiosidade do terapeuta, né? De saber. Ou aquela preocupação, como você falou, a própria preocupação que você também narrou, a nossa preocupação excessiva de não querer que o outro cometa aquilo, o nosso não querer, o nosso não pode ser feito, né? Os nossos Uhum. estigmas que estão sobre isso. E até essa preocupação, assim, de que o outro, ah, meu Deus, meu cliente não pode tentar, meu cliente não pode fazer. Se eu ficar com essa preocupação, eu não vou ouvir. Não vou ouvir o que ele tem a me dizer, né? Eu vou estar tão preocupada com isso que eu vou estar no mesmo lugar que todas as outras pessoas estão, né? Que é a preocupação com que ele não cometa o ato. Enquanto que, na verdade, eu tenho que estar ali com a preocupação de acompanhá-lo, de até, se for necessário, fazer um acolhimento para que ele se sinta confortável naquela situação e a gente possa trabalhar as questões que ele tem para me trazer. Né? Mas não, enquanto eu tiver com essa preocupação, é o que a gente fala, obscurece o fenômeno. Você não consegue ver o que está em questão, acabou, né? Obscureceu, sumiu, você não vê. Você não vê, você não ouve, né? E a gente precisa ter a tal da paciência que a Feijó traz muito, né? Ela diz que a gente precisa ser paciente, né? A gente precisa ter paciência e aguardar que o outro possa falar sobre aquilo que ele quer falar com a gente. E até o que não quer. E muitas vezes o silêncio diz, né? Só que a gente fica tão querendo que se diga, que se fale, que a gente não escuta nem o silêncio. Essa é a minha. Esse é o meu modo de ver a situação. E é por isso que eu tô falando assim, não é colocar o suicídio como que é o ato de pôr fim à vida como se fosse qualquer coisa. Não é isso. Né? É a gente poder ouvir sobre o ato de pôr fim à vida de uma maneira mais tranquila, para que a gente possa ouvir o que tem a ser dito, porque senão eu não vou conseguir acompanhar aquela pessoa na dor dela, né? No sofrimento que é o dela, porque eu estou tão preocupada em controlar as variáveis que eu esqueço que está em questão. Eu esqueço, eu Que não é a escuto. Eu pessoa, não... né? e a singularidade de cada questão. Né? É, Eu preciso. eu acho que você fala um pouco disso, e também outros autores no livro sobre o suicídio falam a respeito disso, sobre essa questão de como que a gente toma, né, esses dados, essas estatísticas, e a gente esquece de olhar para a individualidade de cada um, né? Uhum, Quando você citou da questão da automutilação, que é colocada como uma antecedência ao suicídio, eu me lembro de, numa aula, a Feijó também falar, e a gente tem como uma figurinha, a própria fala dessa adolescente que você cuidou, né? De que é para acabar com a dor. Né? E talvez para alguns então, seja isso mesmo, né? Eu estou me automutilando para acabar com minha dor, mas se eu não uhum, parar para escutar cada um no seu momento, nas suas questões, nos fenômenos que eles estão vivenciando, eu não vou entender junto com ele, né, o processo, o que está se dando, qual que é a questão. Como você falou, o suicídio apareceu a princípio como uma questão e no fim ele não era mais uma questão. Né? E uma uhum, questão que foi dada por outro profissional que te encaminhou esse paciente. sim. Né? Uma questão que, pelo que você me falou, não foi nem tão dada pelo próprio cliente que chegou até você, pela criança que chegou até você. Sim, e quando ela diz assim para mim, é para aliviar a dor, quando eu faço isso, eu sinto uma dor para aliviar outra dor, que outra dor é essa? Né? Eu quero saber um pouco mais sobre essa dor, né? Que ela precisa aliviar dessa maneira. Né? Então, assim, eu costumo dizer que a gente não tem que ser curioso, a gente só tem que estranhar as questões. Porque quando eu estranho, eu quero saber um pouco mais sobre ela. Quando eu sou curioso, eu fico na fofoca. Então, eu quero saber de tudo que está acontecendo. Eu não sou curiosa, eu psicóloga não sou curiosa. Mas eu psicóloga, preciso ter estranheza sobre as coisas que aparecem para mim, para que eu possa saber mais sobre elas. Não é também deixar passar, né? Vou deixar passar, É, não, tá falando, deixa pra lá, não é nada, não. Né? Eu preciso estranhar, porque às vezes eu escuto coisas no consultório, eu escuto relatos que eu falo assim, sei, entendo, né?
sei de onde você está falando, eu nunca sei de onde o outro está falando. Quem tem que me dizer de onde ele está me falando é ele, né? E essa é a suspensão que eu tenho que fazer também, né? Não sei, eu não sei de onde ele fala. Preciso saber mais sobre isso, para que ele possa me falar. Então, assim, eu não tive experiências de pessoas que realmente trouxeram a questão, quer dizer, eu tive no início, a primeira pessoa que eu atendi que já tinha tentado 7 suicídios, né? Eu falei, ela vai tentar, muito provavelmente ela vai tentar de novo, eu sendo psicóloga dela, eu fiquei desesperada. E aí eu não pude ouvir o que ela tinha para me dizer. O meu desespero não deixou que eu ouvisse o que ela tinha para me dizer. Ela não voltou mais, obviamente, né? Eu não pude compreender o que ela estava me falando, né? Pude compreender o que ela estava me trazendo. O medo tomou conta de mim, né? Ô, Elaine, o nosso tempo está aqui se findando, a gente tem só 4 minutos, né? Eu queria poder usar esses 4 minutos para poder ressaltar 2 palavras que você citou algumas vezes, né? Mais agora para o final, que eu acho que se resume a isso, né? Dentro da fenomenologia existencial, que é suspender o fenômeno do suicídio, né? Abordar os estigmas, né, que a gente já tem pré-estabelecido sobre ele e colocar nesse tom de estranheza, né? Estranhar e a paciência, e ter paciência de estar com. E eu queria que você falasse, né, para a gente poder encerrar, já te agradecendo, né, a oportunidade que você está nos dando, assim, de te ouvir falar sobre esse tema que é tão pouco abordado, né, e que eu acho que deveria ser mais abordado. E também já reforçando os próximos convites para estar junto com a gente, para poder falar da clínica infantil, né, infanto-juvenil, que eu acho que você tem um domínio, assim, fantástico sobre, e é muito gostoso ouvir você falar sobre também. E eu deixo esses Obrigada. últimos minutos para você estar encerrando para a gente. Então, eu até tenho alguma coisa escrita, né? Que eu acho que é rápido, nem tem muito assim a falar, mas eu acho que a gente tem que ver esse fenômeno, o fenômeno de pôr fim à vida, né? A gente precisa compreender que esse fenômeno, ele precisa ser compreendido sempre na sua singularidade, né? A gente tem que entender que a psicopatologia, né, a questão patológica existe, a gente não está dizendo que ela não existe, a gente não está dizendo que uma pessoa deprimida, por exemplo, possa tentar o suicídio. A questão religiosa, ela existe, a gente não nega isso, né? E tem a questão moralizante, né, que muitas psicologias acabam abraçando e tendo como fonte principal, tendo um olhar determinista, né, sobre a questão. Existe tudo isso, isso tudo está no nosso horizonte histórico, isso tudo está na nossa vivência, né, existe, está tudo aí, mas nós, psicólogos clínicos, que atuamos na perspectiva fenomenológico-existencial, precisamos suspender, né, que é a tal da epoquê. Precisamos ter paciência. A gente não tem que ter pressa, porque a pressa faz com que a gente não veja e não escute, né? E precisamos defender a nossa perspectiva. Nós precisamos defender a nossa perspectiva. Ela tem força, né? E ela é mais uma perspectiva. A gente respeita todas as outras, mas a gente também respeita a nossa. E por a gente respeitar e acreditar na nossa, em tudo que nós estudamos, nós entendemos que a gente pode olhar o fenômeno do por fim à vida, mais conhecido e falado como suicídio, como uma possibilidade. Né? Não devemos temer o cliente, o paciente que chega para a gente. Restantes. Quantos? Segundos, então. Segundos. Nós não temos que temer, né, o paciente que chega para a gente falando sobre o suicídio. Precisamos ter tranquilidade, calma, paciência, esperar que o fenômeno, que a coisa apareça, que a experiência, que o que ele tem a nos dizer apareça para a gente. Obrigada.